do nosso criador, um dos nossos criadores do WebQDA, o professor Francisco Neri de Souza, também nos acompanha neste webinar. Ele não está presente em Portugal, está está fora de Portugal, está no Chile, mas fez questão de, mesmo à distância, nos acompanhar neste momento, nesta plataforma, convosco, e com certeza estará disponível para qualquer indagação acerca do WebQDA, tá bem? Mais uma vez, obrigada pela vossa participação. O nosso interesse neste momento é apresentar este software que faz análise de dados qualitativos. E iremos então dar início e gostaria de pedir a vossa autorização para darmos início a uma boa parte teórica, para que depois possamos então adentrar as funcionalidades do WebQDA. Eu espero que eu consiga partilhar convosco o meu PowerPoint. Gostaria que vocês acusassem se realmente estão a visualizar a tela do meu computador. Não sei como. Sônia, é possível estarem vendo o compartilhar da tela? Ainda não, ainda não. Ainda não? Agora já está a carregar. Já? Exatamente. Já te agora. Já, não é? Pronto. Então, nós agora vamos dar início a uma breve parte teórica do estudo sobre investigação ou pesquisa qualitativa, para que depois, então, possamos iniciar de forma mais prática também as funcionalidades do nosso software WebQDA. Então, o objetivo desta sessão é análise de dados qualitativos com o apoio do software WebQDA. Aqui está o meu e-mail para qualquer informação adicional após essa nossa sessão de encontro para tirar dúvidas ou participar de forma mais informal através do meu e-mail. Aqui nós gostaríamos de colocar, através dessas imagens, algumas questões que nos são muito caras, não é? Nós que trabalhamos com investigação, nós sabemos que o peso das investigações quantitativas sempre foram prioritárias ao longo dos anos. No entanto, nós conhecemos vários autores que dizem que muitas vezes o facto de apenas mensurar os dados não se torna suficientemente claro, não é? Ou seja, muitas vezes precisamos ser mais exaustivos na análise de um fenômeno, na análise de uma problemática. E por esta razão, tem se defendido, não é, por parte de muitos investigadores, principalmente a partir do século XX, a necessidade de que, apesar de mais quantidade, termos também melhor qualidade. E nesta defesa, nós sabemos que o WebQDA tem trazido um contributo importante para muitos investigadores que já aderiram à utilização desse software, para que também pudessem, através também de estudos mistos, não só com dados quantitativos, mas também com dados qualitativos, alcançar mais rigor e qualidade nas suas investigações através de uma análise bastante criteriosa. Então, aqui nesse slide, nós tentamos mostrar que tanto para a quantidade, para também a qualidade, se faz necessária, se faz necessário hoje em dia nas investigações, através da análise de dados mais precisos e até mesmo através de estudos mistos. Mas gostaria de salientar, e eu penso que é muito, como professora também de metodologia de investigação, eu sinto muitas vezes a necessidade de apresentar as origens e as raízes do estudo de vertente qualitativa, não é? De natureza qualitativa. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas que não têm um conhecimento aprimorado acerca das investigações qualitativas, elas deturpam achando que não tem um devido valor ou que realmente emergiu de fábulas ou de apenas descrições sem muitos critérios. No entanto, eu gosto muito de apresentar esses dados através da origem das raízes, onde podemos constatar que a partir do século XIX e XX, principalmente na sociedade americana e londrina, houve então estudiosos
que tiveram o cuidado de realizarem investigações, que foram elas que então deram a conhecer e emergiram a necessidade de estudos voltados mais para a compreensão dos fenômenos, que é justamente uma característica básica das investigações qualitativas. Então, nós vemos aqui que na sociedade americana houve o interesse de estudos acerca da urbanização, o impacto da imigração, a condição de vida deteriorada e os problemas sociais vividos naquela altura, o movimento de pesquisas sociais, o estudo das famílias e da classe operária. A primeira pesquisa que foi realizada em Pittsburgh, em 1907, e em grande quantidade a colaboração dos trabalhos produzidos e realizados pela Escola de Chicago. Então, nós podemos ver que o estudo de característica de natureza qualitativa não emergiu do nada, ela tem realmente um peso de muito rigor e qualidade realizada por muitos investigadores desde o século XIX e XX. Assim como também na sociedade londrina, quando alguns estudiosos tiveram a preocupação de estudar e analisar a pobreza em Londres e a questão também do desemprego. Então, é uma forma de nós podermos constatar a veracidade e o cuidado que alguns investigadores tiveram e, por isso, deram a conhecer os estudos qualitativos, não é? E a credibilidade que foi construindo ao longo dos séculos, até chegarmos agora no século XXI, com a valorização dos estudos de vertente e natureza qualitativa. Então, aqui eu apresento também uma definição de Denzin e Lincoln, quando eles dizem que a investigação qualitativa possibilita encontrar respostas para as questões centradas na experiência social, não é? Como é criada e, como tal, dá sentido à vida humana. Então, é uma característica do objeto da investigação qualitativa a questões voltadas para a experiência social. Além disso, nós temos também o autor Mateus, que vem trazer um contributo também acerca da essência da investigação qualitativa, quando diz que ao procurar estudar o ser humano em sua totalidade, não é tanto na vertente do estilo de vida, dos valores socioculturais, religiosos e políticos, o pesquisador ele poderá utilizar a pesquisa qualitativa, não é? Que terá assim melhores condições de compreender os problemas como eles são, como pensa, como sente e como se constitui em si a base de adequação dessas pesquisas. Relativamente aos grandes desafios da investigação qualitativa, sim, porque não sei se muitos sabem, mas a firmeza da investigação qualitativa enquanto ciência, ela ocorreu a partir da década de 60 do século passado. E por causa disso ainda enfrenta muitos desafios, principalmente o desafio do preconceito. Nós sabemos que, infelizmente, alguns investigadores, por não terem o cuidado de se debruçar sobre a importância de estudos e análise de dados na investigação qualitativa, são levados pelo preconceito e por isso ainda causa polêmicas e desafios, como por exemplo aqui este que nós citamos, que é a questão da diversidade dos contextos de investigação, não é? Dos contextos, das culturas, das realidades. A diversidade de formatos e tipos de dados, como nós sabemos que tem emergido ao longo desses anos, principalmente com a influência das tecnologias, através dos chats, através dos fóruns de debate, dos posts. Então, tudo isso são novos formatos de dados que têm levado os investigadores a se debruçar através de meios de como se analisar esses dados. A grande quantidade de dados. Penso que essa tem sido um dos grandes desafios. Por quê? Porque nós sabemos que no âmbito das investigações qualitativas, para que você possa verdadeiramente compreender um fenômeno, você deverá realmente ser exaustivo na recolha de informações deste fenômeno. E para isso, acontece de haver uma grande quantidade de dados. E o que nos questionam é justamente como nos debruçar sobre uma quantidade imensa e diversificada de dados. E é justamente aí que os softwares, como o WebQDA, poderá contribuir para não perder o rigor e a qualidade. Articulação com metodologias quantitativas, como nós mencionamos no início, através dos métodos mistos, a complexidade na triangulação da análise, trabalho em grupos multidisciplinares e internacionais, maior exigência por transparência e validação dos processos e resultados.
e a integração das TIC em todas as fases da investigação. E é interessante o quanto os softwares, como por exemplo o WebQDA, poderá contribuir nessa multiplicidade, não é, de estudos e grupos e também a questão da rede de colaboradores a nível internacional. Os desafios também, principalmente em possibilitar o trabalho direto com diversos formatos e tipos de dados, a robustez para tratar com grandes quantidades de dados, e isso tenho muitos exemplos para dar, inclusive posso já mencionar que logo na altura em que eu tinha terminado de concluir o meu doutoramento na área das ciências da educação, fui contactada por uma professora que se tornou hoje uma grande amiga, e que ela estava com um aglomerado imenso, uma panóplia de dados recolhidos junto aos seus alunos e através de vários instrumentos de recolha. E, obviamente, ela se deparou com toda aquela quantidade e percebeu que manualmente ela iria, com certeza, demorar 10 anos para conseguir terminar de analisar toda aquela panóplia de dados. E ela então soube que eu tinha utilizado um software para análise dos meus dados qualitativos na altura do meu doutoramento, e ela então contactou-me, e então eu me dispus a conversar com ela e ensiná-la como utilizar um software para análise de dados qualitativos. E realmente ela verificou, não é? Se deu conta de que se não fosse o apoio de um software de análise de dados, ela com certeza não conseguiria nem analisar aquela quantidade enorme de dados, tampouco também da forma preciosa e adequada e rigorosa com que ela conseguiu obter o sucesso no final do seu doutoramento. Possibilitar também uma maior flexibilidade na execução das tarefas, claro, porque isso é importante para nós todos investigadores. Possibilitar o trabalho colaborativo em grandes e pequenos grupos. Então, é importante, e o WebQDA tem trazido esse grande contributo junto a grandes grupos e pequenos grupos de investigadores. A simplicidade para diminuir a curva de aprendizagem das ferramentas, e nesse caso, o WebQDA tem essa simplicidade e vamos apresentar, ela é bastante amigável. E a maior compatibilidade e portabilidade dos dados e processos de análise. O facto, nesse caso, do WebQDA estar nas nuvens e se tornar realmente possível de ser acessado, não é, facilmente através da internet em qualquer lugar onde se tenha internet. Aqui não vou descrever minuciosamente, mas é só para vocês terem a noção do breve e resumida história, não é, dos softwares de análise de dados que nós temos a nível qualitativo e que existem, e nós vemos aqui que foi desde 1966 e a partir, não é, de 2013 nós temos visto que há um desenvolvimento nas versões também para o iOS. A história e parcerias do WebQDA. É interessante vocês também conhecerem um bocadinho da história do WebQDA. Ele foi constituído por uma equipa da Universidade de Aveiro, do Departamento de Educação e Psicologia, e com o apoio do Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores. Nós temos aqui os autores, criadores do WebQDA, o Antônio Pedro Costa, o Antônio Moreira e o Francisley Neri de Souza. Todos investigadores e todos membros desse centro, onde constituíram essa equipe para a realização da plataforma WebQDA. E a Esfera Crítica foi a nossa primeira colaboradora e parceira para a elaboração do WebQDA. Já em 2015, nós tivemos, então, uma nova parceria com a Micro.io e a Ludomédia, onde estão, de forma efetiva, trabalhando conosco na nova versão, essa que é o 3.0. Então, aqui nós contamos um breve histórico da criação e das parcerias do WebQDA. Então, nessa evolução, nós tivemos o webqda.com e hoje nós temos, junto com a Micro.io, o webqda.net, tá? Onde vocês poderão aceder e fazer, então, uma inscrição por alguns dias para poderem, então, experimentarem. E já saliento que no final, após a conclusão deste webinar, vocês também
receberão informações adicionais nos vossos e-mails acerca dos pacotes, não é, de licenças que poderão então vos ser de interesse para acederem ao WebQDA e utilizá-lo. Aqui eu gostaria de falar um pouco sobre como começar a usar o WebQDA. E peço a vossa licença também para falarmos sobre um outro software que também foi elaborado por nossa equipa e que poderá também ser de grande interesse para que vocês também possam serem utilizadores se assim desejarem. Nós temos o IARS, que é o Isabel Alarcón Research Software, que tem como principal objetivo ajudar na gestão e elaboração de um projeto de investigação. Enquanto que ele poderá alcançar desde a problemática da investigação até os resultados, o WebQDA ele fica realmente disponível e tem como principal alvo a recolha e análise dos dados, não é? Através da recolha dos dados, você poderá inserir os dados qualitativos e então obter os resultados. Então, basicamente, nós gostaríamos de tentar localizar a importância do WebQDA e dar a conhecer já a todos vocês a outra plataforma, não é, de análise qualitativa, que também tem esse mesmo objetivo, que é contribuir para que os investigadores possam trabalhar na elaboração de um projeto e gestão do projeto, tá? Que é o IARS. E o WebQDA, mais uma vez repito, é destinado para análise dos dados não numéricos e não estruturados. Aqui colocarei já para o vosso conhecimento os três grandes elementos, áreas que sustentam o WebQDA. Ele é uma plataforma, como eu disse, simples, de simples utilização, muito amigável, e ele rege-se e tem como principal suporte esses três elementos. As fontes, onde são colocados os documentos, sejam eles imagem, vídeo, áudio e texto. Depois nós temos o elemento ou área da codificação, onde realmente nós podemos, então, criar as categorias, codificar as categorias para que no questionamento nós possamos, então, buscar os resultados da investigação, completamente voltados e coerentemente interligados através da pergunta-problema, através dos objetivos da investigação, nós chegaremos no questionamento para obter, então, o resultado final da investigação. A estrutura processual no WebQDA é muito simples de compreender. Nós temos duas grandes estruturas. A primeira é a configuração do projeto, onde nós temos o sistema de fontes, como eu acabei de dizer, que é onde nós colocamos os nossos documentos, os nossos dados, e neles são feitos os procedimentos de codificação e procedimentos de contextualização. E nesta parte do sistema de codificação, nós aproveitamos para desenvolver o procedimento de validação e as inferências, para que na parte de abstração do projeto nós possamos interligar com o sistema de questionamento. Aqui nós temos as especificações técnicas acerca do WebQDA e de como poderão aceder nas devidas plataformas, bem como quais são os programas ou mesmo tamanhos que poderão ser inseridos no contexto da plataforma através das fontes de textos, de imagem, de áudio e vídeo, tá? Então essas são as formações técnicas que são realmente importantes de vocês terem atenção para que possam então utilizá-lo de forma perfeita e adequada. Aqui eu vou então dar início às imagens que vocês irão em breve, não é, comigo partilhar ao nível prático. Neste momento eu irei apresentar alguns slides onde ele poderá antecipar a vossa compreensão para que no momento em que eu for fazer a parte prática, vocês possam sentirem mais à vontade. Então, a imagem que vocês irão ver após colocarem o vosso login e o passe, né, a senha, vocês irão ver uma imagem e que nessa imagem vocês irão ver, então, aqui o novo projeto. E nesse novo projeto, vocês irão, então, vocês podem verificar que já há alguns projetos já listados, são justamente projetos realizados, como vocês podem ver, pelos os seus criadores aí ao lado, o Francis Lê tem sido um deles,
E logo depois vocês podem ver que tem importar projeto, que no caso não se destina a novos utilizadores desta nova versão 3.0, e sim utilizadores das versões anteriores, que como vocês viram no nosso histórico, nós saímos de uma plataforma, não é, que era webqda.com para webqda.net, e por isso muitos dos utilizadores anteriores a esta antiga plataforma, a este antigo endereço, tiveram que importar os seus projetos para esta nova versão. Nós temos editar projeto, no caso de mudar de título, que é muito comum que aconteça, ou mesmo utilizar o cestinho para eliminar o projeto. Aqui também se apresenta uma alternativa, logo aqui no centro, como vocês podem ver. Por quê? Porque muitas vezes aquelas pessoas que têm investigadores que participam de vários projetos, e na hora que quiserem acessar o WebQDA, onde esses projetos possam estar disponíveis, poderão selecioná-los em função do fato de estarem ainda em curso, suspensos ou fechados. É uma alternativa. No lado direito, vocês podem perceber que há realmente uma descrição dos projetos recentes das pessoas, com o nome, por ser convidado. São dados interessantíssimos que poderão descrever detalhadamente os projetos. A visão geral do WebQDA, após clicar no projeto, vocês irão preencher os dados, e eu vou mostrar depois de forma prática. Vocês irão preencher todos os dados acerca do seu projeto, e logo depois, ao clicar, vocês terão essa visão. Não será tão completa como está aqui, porque, como vocês podem ver, o título do projeto que nós abrimos chama-se Aquecimento Global. E por isso ele já tem dados inseridos, tanto nas fontes, como também na parte de codificação, e por isso vocês estão a ver de forma mais completa. No entanto, no vosso caso, não conseguirão ver a nuvem de palavras e nem essas barras nos gráficos, porque ainda não estarão totalmente preenchidas as informações. De seguida, você poderá, através das opções, aqui no partilhar o projeto WebQDA, vocês podem verificar as 3 grandes áreas que eu mencionei anteriormente: fontes, codificação e questionamento. E nós temos, então, um outro link importantíssimo, que é a gestão, onde, ao clicarmos, nós temos utilizadores, ou seja, é a possibilidade de você convidar um investigador, um colega ou mesmo orientador para então aceder ao seu projeto. E ao aceder ao seu projeto, você pode convidá-lo de 2 formas, ou como colaborador ou como convidado. Qual é a grande diferença nessa forma de tipo de utilizador? Se você convidar esta pessoa como colaborador, ele estará completamente disponível e interessado em colaborar consigo, alterando as informações que estarão disponíveis no projeto. Caso você não queira se arriscar, que a pessoa que você convidou venha alterar, mudar, recodificar, colocar novos códigos ou categorias, se você não quer, você então convida só como realmente uma pessoa que vai visualizar e não vai poder colaborar, editar o seu projeto. Aqui, então, nós vamos começar com a primeira grande área que suporta o WebQDA, as fontes. Nesta plataforma, nós temos, como mais uma vez repito, 3 grandes áreas: as fontes, a codificação e o questionamento. Nas fontes, nós iremos, então, verificar que é onde você poderá fazer a inserção dos dados para dentro do software. Nós temos no nosso lado esquerdo fontes, codificação, questionamento. Nas fontes, nós temos as fontes internas e fontes externas. O que diferencia as fontes internas das externas é o fato de que nas internas você poderá fazer o upload de todos os seus documentos, como estamos visualizando aqui na nossa imagem. Então, quando for para inserir fontes externas através de texto, nós iremos fazer o upload e iremos inserir todas as entrevistas ou todas as imagens ou todos os vídeos e áudios que você utilizou no seu processo de recolha de dados.
E aqui você pode verificar que não só pode criar pastas, se você for um investigador que tem vários dados recolhidos de vários instrumentos de recolha, você poderá abrir pastas para então organizar devidamente os seus dados no WebQDA. Tentarei mostrar isso em breve para que vocês possam compreender melhor. Como trabalhar o texto no WebQDA? Vocês irão verificar que a partir do momento em que você insere a entrevista, como eu posso voltar aqui, todas estas que estão listadas têm o símbolo de que foram inseridos como texto. Só esse em amarelo foi em áudio e nós verificamos que, como foi em texto, ele estará completamente disponível dessa forma. Por que está em amarelo? Explicarei mais adiante, tá bem? Mas vocês podem verificar que toda a entrevista, no caso aqui, como exemplo, a Shin Steiner, está completa. E vocês podem, então, verificar. Aqui também nós podemos trabalhar a imagem no WebQDA. Poderá também, através das fontes internas, fazer a inserção das imagens para que possam ser analisadas no WebQDA. No caso, aqui nós temos um vídeo que também pode ser inserido no WebQDA e logo embaixo, se vocês verificarem, na parte inferior da imagem, vocês podem verificar que há textos com os cronômetros que também vou explicar mais adiante. É para que vocês possam ter uma ideia de como irão visualizar a parte de inserção dos dados através das fontes internas no WebQDA. Aqui nós temos também um exemplo de vídeo com o Al Gore, penso que muitos de vocês devem lembrar dele, e ele teve uma entrevista também em áudio. Nós recolhemos porque o aquecimento global foi um dos temas que nós utilizamos para exemplificar nas nossas formações, e aqui nós temos um vídeo que foi extraído e inserido depois através do YouTube no WebQDA. E nós podemos verificar que nós aqui podemos, nas fontes externas, também utilizar e incluir vídeos, tá bem? Os vídeos podem ser até importados do YouTube diretamente. Também irei mostrar daqui a pouco para todos vós. A codificação é a segunda grande área do WebQDA. São 3 caminhos os quais você poderá utilizar essa grande área, não é tão importante como nós dizemos que é quase que o coração da investigação no WebQDA. Nós temos os códigos livres, os códigos em árvore, os descritores e as classificações. Os códigos livres e os códigos em árvore, eles são considerados códigos de vertente interpretativa. Em seguida, temos descritores e classificações que nós chamamos de categorias ou códigos de descritores, não é? Que são para a descrição dos nossos participantes. Há 3 caminhos que vocês poderão utilizar. Nós temos os códigos, a criação dos códigos que podem emergir dos dados, aquelas pessoas que conhecem a teoria fundamentada, que é um dos métodos também muito utilizado na área da investigação qualitativa, onde poderá se utilizar a codificação aberta ou códigos livres. Já os códigos definidos antes do início da análise, ou como nós utilizamos na linguagem da investigação a priori, nós podemos então colocar no código em árvore. E por fim, podemos fazer a combinação dos 2 caminhos anteriores, tanto que emergem, não é, dos dados, como também a priori na análise, antes da análise, que são os códigos livres, os códigos em árvore e também os descritores. E desta forma nós vamos compreendendo como utilizar a segunda grande área do WebQDA, codificação. Aspectos que nós queremos deixar e salientar para todos vós acerca da criação das categorias de análise, ou códigos, não é? Ou aglutinadores de ideias. Primeiro é que eles estejam muito atrelados de forma coerente com as questões de investigação. Também podem emergir das sugestões da literatura consultada na parte do estado da arte que os investigadores possam já ter realizado. As evidências que os exames dos dados podem também sugerir, quando você começa a ler e analisar os dados, também podem emergir. E através também de apoios
através dos projetos, guiões de entrevistas ou roteiros de entrevistas e com conversa com especialistas. Então, nós queremos advertir, alertar, não é, a possibilidade de que a criação das categorias de análise elas podem emergir de várias vertentes, como aqui nós citamos. Gerir e categorizar dados. É interessante nós termos em atenção, a partir daqui, a utilização das terminologias e dos comandos do WebQDA. Um código ou categoria é um tópico aglutinador de ideias. Quando você define uma categoria, ela com certeza irá expressar e aglutinar as ideias que vão emergindo, principalmente dos dados recolhidos. O WebQDA ajuda o investigador no processo de organização, contextualização e caracterização da informação inserida. Uma das principais funções e um dos principais papéis exercido pelo WebQDA é justamente isso, é ajudar o investigador a organizar os seus dados, não é? Muitas vezes nós estamos tão preocupados com a quantidade de dados recolhidos que muitas vezes não sabemos por onde começar. E é justamente essa uma das principais funções do WebQDA. A partir do momento que são inseridos os dados, ele também poderá ajudar a organizar, contextualizar e caracterizar toda a informação. Fazemos uma breve pergunta: qual é o contexto das informações sobre um caso, né? Sobre um fenômeno, sobre uma preocupação que levou à curiosidade e à investigação? A entrevista do João, por exemplo, tendo o gênero ou sexo, a idade, o tempo de serviço, a nacionalidade, que serão aqui chamados de atributos e que serão inseridos nas classificações, que lá também nós vamos mostrar para vocês. Como organizar e agrupar todas as informações sobre casos ou conceitos? Nós damos como exemplo todos os documentos da entrevista do João, através da segunda parte da codificação que nós chamamos de descritores, que é justamente casos. Quando são estudados casos, nós utilizamos então os descritores. Então, relembrando, para aqueles que possivelmente não estiveram atentos, eu volto aqui para recapitular. Então, nós temos a codificação. Na codificação, nós temos códigos livres e códigos em árvore. Esses dois tipos de códigos, eles são responsáveis para serem considerados códigos interpretativos, onde emergem dos dados, enquanto que os descritores e as classificações são aqueles que vão descrever os atributos dos nossos participantes, como nós exemplificamos aqui, através da idade, do tempo de serviço, nacionalidade, os atributos que realmente irão ser importantes na investigação realizada. O processo de codificação. Mais uma vez, relembramos, as codificações descritivas podem ser imputadas em classificações, atributos, onde poderá colocar o gênero, a idade, toda a informação que poderá realmente ser atribuída aos participantes da investigação. No entanto, numa investigação qualitativa, estamos interessados na codificação interpretativa, que seriam, então, os códigos, que serão colocados nos códigos livres e no código em árvore. Podemos, então, criar dimensões de análise, categorias ou outros tópicos aglutinadores de ideias nos códigos. E a pergunta que deixamos para nossa reflexão é: como codificar os conteúdos dos documentos nestas categorias criadas pelo investigador? É importante salientar, o WebQDA não cria categorias, né? O investigador estará sempre no comando dos seus dados. Isso é importante salientar porque nós já nos deparamos com alguns investigadores que se recusam a utilizar softwares de análise para dados qualitativos, tendo a percepção de que eles irão enviesar a investigação. No entanto, é bom salientar que no caso do WebQDA, o investigador terá sempre sob si o controle de seus dados. Ele será o que irá criar as categorias, irá aglutinar as categorias, os dados nas categorias. O WebQDA, ele não fará o serviço, ele é uma ferramenta de apoio aos investigadores na realização da análise dos seus dados qualitativos, ok? É importante deixar isso bem claro. Criar códigos. Aqui vocês podem já visualizar atempadamente como nós podemos criar um código aglutinador de ideias, ou seja, as causas, as consequências, todas essas categorias ou códigos foram criados pelo investigador, não emergiu do próprio WebQDA.
ele não tem inteligência artificial, ele é apenas uma ferramenta de apoio. Gostaríamos, então, só para dar mais um reforço na importância da criação das categorias, um dos livros, não é, que nós temos, nós fizemos fizemos a elaboração de um quadro onde ele faz com que o investigador tenha a preocupação de realizar coerência interna na análise da investigação que está a realizar. Então, aqui nós vemos que é importante o investigador ter coerência. Tem uma expressão muito engraçada aqui em Portugal que nós temos sempre, estamos sempre a dizer, ou seja, é que numa investigação deverá sempre ter uma linha lógica coerente do início ao fim, ou seja, a bota bater com a perdigota, ou seja, porque é muito frustrante muitas vezes quando você se depara com uma dissertação, uma tese, em que é feita a pergunta de investigação e não é respondida no final da investigação. Então, em função dessa preocupação, nós tivemos o cuidado de, neste livro, criar um quadro onde tem a coerência interna da análise da investigação, onde as questões de investigação estejam realmente compatíveis, coerentes, adequadas com as dimensões de análise, com as categorias de análise criadas pelo investigador, as subcategorias e as possíveis observações e expectativas às perguntas subsidiárias da investigação. É importante nós termos em atenção que o WebQDA poderá também contribuir para essa coerência interna da análise da investigação. Criação dos atributos. É importante vocês verificarem aqui que nesta parte, na criação dos atributos dos nossos participantes na investigação, eles foram criados nas classificações ou nos descritores. E eu mais adiante, na hora que estiver na parte prática, mostrando diretamente no software, irei explicar a principal diferença. Caso eu esqueça, por favor, me lembrem que nós vamos ter no momento final perguntas para que vocês possam, então, participar conosco de forma interativa. Temos, então, a codificação interpretativa. Vocês podem verificar do lado direito, tá? Que nós temos os códigos e as nossas categorias interpretativas, através tanto dos nós livres como nós em árvore. Poderei já agora distinguir, para vos deixar claro, que os nós livres são ou códigos livres, como nós temos ultimamente chamado, não é? Nós temos, neste momento, neste local, nós podemos criar categorias que não são hierárquicas, como vocês podem verificar logo aqui abaixo, e causas e depois a convenção do clima. Então, é interessante vocês terem isso em atenção, mas também irei mostrar mais adiante. Aqui nós temos, mais uma vez, a lista, não é, da codificação da codificação descritiva, onde nós utilizamos, neste caso, as classificações. Tá? E vocês podem ver aqui do lado que eu vou fazendo toda a lista de atributos dos nossos participantes e vamos gravando de acordo com cada uma das características dos nossos entrevistados. Também irei reforçar mais adiante. Ou seja, só para que vocês possam ter, para já, a percepção do que falamos até agora acerca da segunda principal área que suporta o WebQDA, as codificações. Nós temos dois grandes suportes. Nós temos o suporte dos nós ou dos códigos descritivos e dos interpretativos. Os interpretativos serão aqueles que vão emergir, como nós falamos, ou dos dados, ou da literatura, ou da conversa com os especialistas. Enquanto que os nós descritivos são aqueles que são as características, o perfil principal de todos os seus participantes. Esses são os grandes dois suportes que sustentam a área codificação do WebQDA. No questionamento. Essa parte é uma parte muito preciosa do WebQDA. É o momento em que o investigador poderá se debruçar sobre os seus dados e olhar para os seus dados e questioná-los, para obter, então, a tal resposta à pergunta de investigação. E como poderá ser feito este questionamento através do WebQDA? É importante dizer que esta parte, ou esta terceira grande área do WebQDA, tem um grande contributo. E por isso nós deixamos claro aqui que, numa investigação qualitativa,
a codificação não é geralmente um fim em si mesmo, ou seja, só o fato de você inserir os dados, você codificar os dados para as categorias, isso não quer dizer que há conclusão a se chegar na análise dos seus dados qualitativos. Não. Isso porque simplesmente retomar todos os textos nas suas devidas categorias permite a descrição, mas não permite questionar os dados. Então, o grande objetivo de uma investigação é questionar os seus dados, é obter a resposta à pergunta de investigação. E por isso o WebQDA teve a preocupação, os seus criadores tiveram todos a preocupação de criar um link que pudesse ajudar o investigador a obter a resposta à sua pergunta de investigação, ao analisar, ao se debruçar e a questionar os seus dados. É necessário, então, formular questões que relacionem e integrem os dados e as categorias com os objetivos da investigação. Então, voltando para aquele quadro mencionado num dos livros que nós escrevemos, a importância da coerência interna, desde os dados para, junto com os objetivos, alcançar a tão esperada resposta à pergunta de investigação. Mais uma vez apresentamos aqui a importância dessa coerência no aprofundamento e sistematização da análise. Então, nós temos as questões de investigação, perguntas aos dados codificados, as ferramentas que foram utilizadas para análise, no caso aqui o WebQDA, o alcance e restrição da busca e as observações e inferências para a conclusão e resposta à questão de investigação. Então, é importante o investigador ter em mente a coerência interna da sua investigação. Por exemplo, podemos citar aqui algumas opções para que vocês possam tentar se aperceber de como podemos fazer o questionamento através do WebQDA com os dados que nós temos e que foram, então, inseridos e codificados nas suas respectivas categorias criadas pelo investigador. Então, nós podemos perguntar, por exemplo, o que é que está codificado simultaneamente na categoria 1 e na categoria 2? O que é que está codificado na categoria 1 que não faz parte da categoria 2? Qual a relação das categorias 1 e 2 com as minhas categorias descritivas? Com os atributos, com o perfil dos meus participantes? Combinando as categorias 1 e 2 para obter uma terceira, qual a sua relação com uma quarta? Será que eu consigo, através de duas categorias com mais uma, chegar numa resposta com uma outra quarta interligada a todas as outras? Tudo isso pode ser possível no WebQDA. E a partir dessa interligação e cruzamentos e associações com as categorias, sejam elas interpretativas, sejam elas descritivas, com os atributos dos seus participantes, você com certeza encontrará a resposta à sua pergunta de investigação. Nós temos também no questionamento a pesquisa por palavras mais frequentes. É uma das opções que eu gosto muito, porque nessa opção você poderá ter uma ideia das palavras que foram mais utilizadas no âmbito das investigações ou da recolha dos dados. Tanto você poderá buscar em todos os documentos, como também poderá encontrar apenas nos dados alcançados, nos dados recolhidos. Então, nós podemos também fazer. Eu digo a vocês que uma destas opções me é muito caro, porque, por exemplo, nós que estudamos sempre na área das ciências humanas e sociais, nós temos investigações interessantíssimas. Por exemplo, eu cito sempre esse exemplo. Vamos rapidamente falar sobre uma investigação, por exemplo, sobre violência doméstica, que é uma realidade que é infelizmente encontrada em todos os países, tanto na Espanha, como no Brasil, como em Portugal. E durante a investigação, nós fizemos a recolha de dados através de entrevistas, por exemplo, a algumas pessoas, algumas mulheres que foram vítimas de violência doméstica. E durante toda a entrevista, com um roteiro pré-estabelecido, pré-elaborado, ou um guião, nós entrevistamos então estas mulheres e elas falaram espontaneamente através de alguns eixos, não é, de perguntas, falaram espontaneamente com alguns constrangimentos, que é óbvio por causa da fragilidade do tema. E, no entanto, surge uma pergunta durante a investigação. Quantas destas mulheres falaram sobre a palavra, ou disseram, mencionaram a palavra morte? Ou medo?
Então, nós podemos justamente, nesta opção do WebQDA, procurar e verificar quais foram as palavras mais frequentes encontradas nas entrevistas que foram realizadas com estas mulheres vítimas de violência. E podemos encontrar, e o facto de ter várias vezes uma repetição de palavras, nós podemos também tirar ilações interessantíssimas acerca do medo ou da morte ou da vergonha que muitas dessas mulheres poderão ter dito várias vezes durante a entrevista e que poderá ser justamente constatado aqui na pesquisa de palavras mais frequentes. Assim poderá ser também qualquer outra investigação. Dei apenas um exemplo agora de uma investigação que já foi realizada. Questionar e cruzar informações no WebQDA. Uma outra importante vertente do questionamento, que é a terceira grande área do WebQDA, é também as matrizes. E é justamente nesta opção de matrizes que nós poderemos fazer a associação daquelas perguntas que atrás anteriormente eu fiz, com a interligação, a associação entre as categorias. E nós iremos também exemplificar para cada um de vós a possibilidade de fazermos essas associações, esses cruzamentos, seja com os atributos, como aqui está exemplificado no nosso slide, que é por profissão, como também podemos cruzar tanto com categorias descritivas com as categorias interpretativas. Mais uma vez, então, finalizo a parte agora teórica de apresentação do nosso software WebQDA, mostrando novamente como ele está sendo elaborado e sustentado. O WebQDA, ele tem esses três grandes elementos, como nós falamos, onde nas fontes nós colocamos os dados todos recolhidos, seja texto, seja imagem, seja vídeo, seja áudio. Na codificação, o investigador cria, elabora as suas categorias de análise, enquanto que já no questionamento, nós então iremos obter, através dos resultados, através da análise dos dados que foram realizados na codificação, obteremos então a resposta ao nosso principal questionamento, voltado para a questão de investigação e os objetivos da investigação. Pronto, agora eu irei fazer a parte prática no WebQDA para reforçar toda essa parte teórica que foi apresentada. Como eu falei, já estamos aqui, para que vocês tenham uma ideia, eu já tenho aqui um WebQDA aberto, para que vocês possam ver, e fechei para que vocês possam perceber como realmente podemos acessá-lo. Vou aqui colocar o meu e-mail, a minha senha, para que eu possa aceder ao WebQDA. Vocês podem verificar nesta parte a imensa lista que eu tenho de participação em projetos, alguns que foram criados por mim, outros que fui então convidada, foi criada pelo Antônio Pedro e pelo Francis Lê e por outros investigadores e professores que me convidaram então para partilhar ou como colaborador ou como então convidado. Então, reforçando as informações que foram realizadas, não é, e expressadas por mim sobre o WebQDA, nós vamos então ter atenção. Como eu falei aqui, logo quando vocês abrirem, vocês não terão essa lista, estará completamente branco. Por quê? Porque vocês irão então clicar para criar o vosso projeto. No novo projeto, vocês poderão então dar um nome ao projeto, né? Podemos, como eu disse, aquecimento global, eu vou colocar só para que vocês possam perceber, aquecimento global, e fazer uma breve descrição acerca deste tema, acerca do vosso projeto de investigação, e poderão descrever, vou fazer assim, só para que vocês possam perceber, e depois clicar OK. A partir do momento em que vocês clicam OK, vocês poderão ter com certeza a opção de depois definir se quer ver todos os projetos, apenas os que estão em curso, os que já foram suspensos, finalizados, ou que estejam completamente fechados, tá bem? Nesse caso, eu quero que apresente todos, porque eu gostaria de utilizar o nosso projeto Aquecimento Global, demonstrar. Logo após, ele está listado aqui, nós clicamos em cima, quando aparecer a mãozinha,
E então nós vamos ter a imagem que vocês visualizaram nos slides aqui. Então, nós temos toda essa imagem, porque temos já códigos, já temos fontes, já temos descritores inseridos, mas que, no entanto, no vosso caso, ainda vai estar ainda completamente em branco, porque vocês irão ainda acrescentar as informações. Como eu falei, nós temos as 3 grandes áreas do lado esquerdo, onde temos as fontes, onde inserimos os dados, a codificação, onde são criadas categorias de análise, e o questionamento, onde nós iremos buscar resposta às perguntas de investigação. Como eu falei também, nós temos o link gestão, onde nós podemos, então, fazer o convite às pessoas para que possam, então, aceder ao nosso projeto. Tá? Voltando agora para as fontes, eu inseri nas fontes internas algumas pastas por causa dos dados que foram recolhidos nesta investigação. Vocês podem ver que aqui nós temos pastas chamadas entrevistas, fóruns, relatórios, portfólios e um PDF, que é outra importante informação que vocês precisam saber. Poderão inserir também PDFs e não só documentos em Word, tá? Então, nós temos nas entrevistas e como é que nós inserimos esses dados? Como é que eu faço com que os meus dados recolhidos possam ser inseridos dentro do WebQDA? Vocês clicam aqui, criam uma pasta, não é? Entrevistas, nesse caso. Dá uma breve descrição, entrevistas com quem, não é? No âmbito de que perspectiva ou de que vertente da investigação. E depois clica OK, como temos aqui. Depois que nós temos, então, as entrevistas, nós podemos, então, abrir, vai estar em branco, nesse caso já temos algumas entrevistas. E como foi que eu coloquei essas entrevistas ali? Como elas foram inseridas? Eu venho com a mãozinha, com o cursor do computador em cima da palavra fonte e vocês podem encontrar a opção carregar ou novo texto. Carregar é a principal das funções que nós utilizamos, porque nós acreditamos que os investigadores já têm no computador uma pasta com todos os seus dados listados, inseridos no computador, e é justamente quando nós carregamos que leva-nos então para o cursor para ser inserido no computador. Então aparece então o computador, não é, o browser do computador, onde você tem a sua pasta entrevista, se for o caso, ou pastas também com vídeos, com portfólios, com fóruns, com chats, não é? Então, eu tenho a minha entrevista, eu clico e posso, então, selecionar todas as entrevistas, nesse caso, e clicar em abrir. Automaticamente, todas as entrevistas são inseridas para a pasta entrevista nas fontes internas. Não é? Nós podemos ver aqui que tem, então, o Achim, o Algore, a Luísa, o Carlos e a Ivoneide. Tá? Então, caso eu queira editar, nós podemos, então, voltar a editar. Vamos supor que eu quero acrescentar melhores informações acerca do nosso entrevistado e eu posso, então, renomear, modificar as informações. Ok? Temos aqui as opções também de editar, cortar, copiar, colar, lixo, se você quiser realmente anular a sua entrevista, tá? E aqui você tem as opções. Como nós sabemos, o WebQDA está em HTML e nós podemos sempre fazer o undo para então voltarmos, se quisermos conhecer mais dos nossos dados, como é o caso. Nós temos aqui os fóruns, os relatórios, os portfólios e também um documento em PDF. Mas vocês podem me perguntar, Deise, como é que eu faço também para inserir, no caso, as imagens ou mesmo os áudios? Também poderei carregar aqui e buscar, por exemplo, um áudio ou uma imagem ou um vídeo. Como no caso, eu tenho esta foto que está em JPEG e vou inserir para que vocês possam verificar. Então, já está aqui, eu não coloquei nenhuma pasta, pode ser um documento extra, mas poderei também inserir numa pasta específica chamada Fotos. Neste caso, nós temos também aqui outros textos na pasta do fórum, relatórios, temos imagens, outras imagens e também um áudio.
que foi inserido através das fontes, carregar e buscou, então, todos esses dados, esses documentos que estavam inseridos no seu browser do computador. Tá? Essa é a forma de inserir nas fontes internas estas informações recolhidas pelos investigadores, utilizadores do WebQDA, e que, após ter recolhido, seja por entrevista, por áudio, vídeo ou imagem, poderá inserir dentro do WebQDA. Nas fontes externas, é muito interessante nós também termos em atenção que podemos, então, fazer um atalho para inserir no WebQDA as imagens. Nós podemos citar um exemplo, atalho para um vídeo. Não é? Nós podemos colocar aqui um exemplo. Eu tenho já um vídeo pronto, não é, aberto, e eu poderei já colocar entrevista com pescadores, que é sobre o aquecimento global, não é? Então, eu poderei fazer uma descrição problemas com pescadores. E onde é que eu tenho, então, este vídeo? Eu posso ir no YouTube, e aqui eu já tenho um vídeo em que eu cliquei, já deixei disponível para facilitar e ganharmos tempo. Eu posso, então, chegar aqui em cima, como vocês estão a ver, e temos como copiar e colar este endereço, voltar, então, para fontes externas e colar aqui em endereço para inserir este vídeo dentro do WebQDA, nas fontes externas. Então, podemos clicar OK e vocês poderão verificar que este vídeo foi inserido. Codificação. Depois eu vou explicar para vocês todo o processo. Códigos livres e código em árvore, como nós vimos. O código livre, repetindo, são códigos que apenas estarão sem nenhum processo de hierarquia. Não há como fazer subcategorias ou subcódigos, enquanto que nós em árvore, a própria palavra já diz, poderá ser colocado sob hierarquias. Então, eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos algumas categorias ou códigos que foram criados. Mas como se cria o código, Daisy? Não, é muito fácil. Como eu disse, o WebQDA é muito amigável. Clica aqui em código e você poderá criar o código. Ou categoria de análise, como normalmente utilizamos esses termos na investigação qualitativa. Ele pode, como nós vimos, emergir dos dados, emergir da literatura, das conversas com especialistas, e como é justamente sobre o aquecimento global, nós podemos, então, criar uma nova categoria, como, por exemplo, vamos criar problemas, já estamos ali, mas eu crio novamente. Combustível. Tá? Então, se por acaso eu tiver informações acerca dos nossos participantes que abordaram muito a questão do combustível, nós podemos então criar esta categoria e disponibilizar ali, como nós vimos, as opções. Nesse caso aqui, olha, nós temos o biocombustível, né? O biocombustível já está aqui disponível e eu posso editar, colocar mais detalhes, mais descrições acerca desse código. Já no código em árvore, nós podemos verificar que há possibilidade de hierarquia, ou seja, como nós dizemos e utilizamos as terminologias, código, subcategoria, categoria e subcategoria. Então, neste caso, nós criamos como? Nós criamos também clicando em código. Nós criamos em código e aqui criamos, então, consequências do aquecimento global. E, de acordo com os entrevistados, quais foram as consequências mencionadas? Então, nós vimos que eles falaram sobre a economia, sobre a educação, sobre a saúde e sobre a questão do carbono. Então, desta forma, nós podemos, então, criar várias categorias ou códigos de árvore ou códigos livres. Relativamente aos descritores, como nós falamos, na abertura de um projeto novo, claro e obviamente que não estará preenchido aqui como está, mas vocês irão poder criar. Neste caso, na base de dados, nós criamos, então,
uma categoria descritiva para colocar o perfil dos nossos participantes. Então, nós temos a base de dados, onde eu quis fazer a citação da profissão dos nossos entrevistados, o sexo, e também exemplifiquei aqui como um caso, se fosse estudar exclusivamente os contributos, os trabalhos realizados, como o caso do Al Gore, não é? Quero estudar especificamente o Al Gore e todos os contributos que ele deu acerca do aquecimento global. Então, eu posso chamar de caso. É um exemplo. Classificações é uma forma diferente de fazer a apresentação do perfil ou das características dos nossos entrevistados. As grandes principais diferenças, eu penso que prometi explicar agora. Eu tentarei ser clara para que vocês possam perceber. E há uma pequena diferença relativamente aos descritores e às classificações. Tanto um como o outro é considerado categorias descritivas, que descrevem os atributos dos nossos participantes. No entanto, nós temos um processo de diferenciação. Os descritores, eles são basicamente utilizados para partes de informações acerca dos nossos participantes, do contributo dos nossos participantes. Ou seja, vamos supor que você está trabalhando com dados recolhidos da internet, com dados de fóruns, ou de chats, ou de posts que foram colocados em determinada rede social. Neste caso, você não poderá utilizar as classificações. Por quê? Porque são posts de várias pessoas. Então, num específico documento, vamos supor que você recolheu todos os posts das pessoas que deram uma contribuição numa determinada rede social. E você gostaria, então, de selecionar todos esses posts. Você abre uma folha de Word, não é? E começa a selecionar todos os posts, por exemplo, por dia. Então, dia 11. No dia 11, eu fui até a rede social e recolhi 20 posts neste dia. E você seleciona tudo isso numa folha do Word. E ao você selecionar, você vai ter várias participações no único documento. O fato de você ter várias participações, vários contributos, vários dados num único documento, você não poderá dizer que aquele único documento é, por exemplo, da Maria, porque dentro deste documento tem a participação da Maria, do João, do Paulo, da Patrícia. É um documento com múltiplas informações. E por isso nós utilizamos os descritores, onde nós iremos elaborar através de uma categoria também hierarquizada, onde nós iremos, então, em função de cada contributo, colocar os posts codificados nessas categorias, que eu também vou explicar daqui a pouco. Enquanto que as classificações nós utilizamos quando é um documento único, sobre uma única pessoa, como, por exemplo, a entrevista do Al Gore. Eu fiz uma entrevista com o Al Gore e fiz a transcrição desta entrevista e eu tenho no único documento só a participação e fala e dados recolhidos do Al Gore. Então, aí sim, eu poderei unicamente usar nas classificações, porque é um documento acerca de uma única pessoa. Eu espero ter sido clara, tá? Mas estaremos daqui a pouco tirando as dúvidas que forem necessárias. Pois bem, depois nós temos, como eu disse, as palavras mais frequentes, a pesquisa de texto, as matrizes e a pesquisa de código. As palavras mais frequentes nós podemos também exemplificar rapidamente para vocês aqui, para fazer uma busca, não é? Como é que nós, então, vamos fazer uma busca? Palavras mais frequentes. Nós temos as palavras mais frequentes e podemos, então, fazer a primeira busca. Então, eu quero as 100 primeiras palavras, que são para mim, serão as mais frequentes, e a quantidade também eu quero as 100 e uma dimensão a partir de 4 letras, para que realmente eu possa tirar os artigos, tirar também algumas preposições que poderão entrar e que não seria do meu interesse, tá? Então, eu faço a lista das minhas opções nesse breve formulário, salvo e aparece então aqui. E como é que eu obtenho o resultado? Clico para verificar então a lista de todas as palavras que eu considerei mais frequentes. Vocês podem verificar que, apesar de ter colocado 4 como a dimensão mínima,
E, infelizmente, ainda apareceu alguns pronomes, algumas preposições. Então, eu poderia alargar para 4, 5, quantas letras vocês, ou dimensão, não é, de letras vocês possam. Interessante que há uma nova funcionalidade do EPQDA, onde poderá ser apresentado estas palavras mais frequentes através de uma nuvem. Ao clicarem aqui, vocês poderão obter a nuvem das palavras mais frequentes da sua investigação. Tá? Podemos também fazer pesquisa por texto. Né? Isso é para também estudos muito específicos. É pouco utilizado, mas não quer dizer que não seja utilizado. É bastante utilizado, mas depende das investigações e dos interesses e objetivos de cada investigação. Nesse caso, nós queremos, então, exemplificar com a palavra global. Nós podemos, então, preencher também as informações, mas que tem um pormenor interessante e diferente das palavras mais frequentes. Nós podemos descrever aqui qual é a nossa palavra e fazer uma pergunta. Através da opção descrição, nós podemos fazer uma pergunta. Como exemplificamos aqui, que palavras estão relacionadas com a noção de mundo? Não é? Então, nós temos aqui, no caso, os booleanos, onde nós poderemos optar para caracterizar e definir a nossa busca. Depois que eu, então, fizer a definição através dos booleanos, nós podemos, então, aqui, como vocês podem ver, definir a nossa busca de pesquisa por texto. Salvamos, então, e logo depois nós temos, então, as opções, através dos caminhos onde nós encontramos as palavras, a pesquisa por texto. Já as matrizes é uma das opções do questionamento que mais gostamos e que os nossos utilizadores também mais gostam. Acreditem que é aquele em que eles mais se identificam para obter a resposta à pergunta de investigação. Então, como é que nós fazemos, então, a pergunta de investigação? Como vocês sabem, nós pedimos sempre aos investigadores que façam a coerência interna da pergunta de investigação para análise e, consequentemente, questionamento e conclusão da sua investigação. Então, nós queremos, então, fazer, como nós vimos naquelas opções de perguntas, que categoria podereis? A categoria 1 com a categoria 2, a categoria 2 com a categoria 3, e a categoria interpretativa com uma categoria descritiva, como nós estamos aqui exemplificando. Nós temos a idade, por exemplo, que é uma categoria descritiva, é um código descritivo, não é? Porque ele apenas relata e descreve o perfil do meu participante, com uma interpretativa, onde emergiu da análise dos meus dados. E então eu vou apresentar o resultado. E o resultado normalmente se apresenta dessa forma. Ela se apresenta dessa forma porque eu cruzei ou associei uma categoria descritiva dos atributos, nesse caso foi a idade dos meus participantes, com as minhas categorias e subcategorias interpretativas. É interessante vocês perceberem que aqui nesta opção em cima, os dados e resultados aqui estão sendo apresentados por número de documentos. Fontes equivale a documento. No entanto, eu posso clicar, vocês podem ver que o resultado está por idade e por tema de consequência dos meus participantes acerca do aquecimento global. Nós temos apenas um contributo de um único documento, possivelmente de um único participante, acerca da economia, que tem entre 40 e 50 anos, e que tem toda uma participação com apenas essa consequência. Nós sabemos que isso não é verdade, porque nós estamos apenas apresentando um exemplo. Porque as codificações que foram realizadas nas categorias, elas não foram exaustivas. Aqui é apenas um exemplo, que eu também vou mostrar ainda. Então, eu quero que seja apresentado pelas referências. Então, vocês já podem verificar aqui, pelo número de referências, por número de temas aglutinadores, ou palavras, ou frases aglutinadores de ideia, nós tivemos, então, 4 referências deste mesmo
não é possível participante acerca da economia, 6 contributos na sua entrevista sobre a educação, 6 contributos sobre a saúde e sobre o carbono. Tá? Então, essa é uma forma de você explorar, questionar os seus dados sobre a sua investigação, para que então, através do questionamento, você possa obter a resposta aos seus dados, obter, emergir dos seus dados as respostas. Mas, Daisy, você está apresentando resultados, mas não nos explicou como é que nós fazemos a codificação das categorias. Claro, eu deixei isso para o final para que vocês possam, ao olhar para as matrizes, ficarem curiosos para saber como é que se chegou a esse resultado. E agora eu retorno um bocadinho para então matar a sua curiosidade. Nós vamos então mostrar que aqui vocês podem ver que nós temos já alguns resultados apresentados em função da codificação realizada nas categorias que não são hierárquicas, não é? Estão apenas em códigos livres e elas não são hierárquicas, mas receberam contributos dos nossos participantes. No entanto, como o resultado que eu apresentei nas matrizes foi do código em árvore, porque foi interpretativa, eu tirei as consequências dos códigos em árvore. Então, nós temos aqui criado a categoria consequências e as suas subcategorias que emergiram dos dados, no caso desta investigação. E nós temos aqui algumas referências que foram justamente os contributos extraídos das entrevistas dos nossos participantes. E como foi que então Daisy fez a codificação? Porque eu fui nas próprias entrevistas. Então vamos lá, eu abro então a entrevista, nesse caso aqui eu tenho as entrevistas, e vou abrir, por exemplo, a entrevista do Achim. E aqui nós temos a entrevista que foi inserida com sucesso, está toda a entrevista aqui inserida, tá? E vocês podem estar me perguntando, Daisy, o que é isso amarelo já? O que é isso amarelo? Para que vocês possam, não é matar a curiosidade, são justamente tópicos aglutinadores de ideias que já foram codificados para as categorias daqui, no caso, que foram as consequências, a economia e outras formas de outras codificações, tá bem? Então, nós temos aqui o Achim e temos as entrevistas. Deixa eu abrir novamente. O Achim. Né? E nós temos aqui o códigos livres e mais abaixo nós temos os códigos em árvore. E como é que se faz desde a codificação? Eu vou voltar, porque o Achim, como vocês estão a verificar, já está bem, a entrevista já está bem codificada. E nós temos outros que ainda não foram para servir de exemplos para vocês. Então, eu vou abrir, então, a entrevista, eu penso que é do Carlos Pimenta. O Carlos Pimenta já tem um início de codificação, mas ainda não está completa, então eu vou fazer com vocês agora uma codificação na categoria que nós temos aqui. Nós temos as categorias de códigos livres, que não são hierárquicos, mas temos também aqui as nossas categorias chamada códigos em árvore, em que nós temos uma categoria e subcategoria. É interessante vocês verificarem que todas as vezes que nós colocamos o cursor em cima das categorias, aparece sempre uma frase. Que frase é essa? Justamente a que você fez de descrição sobre cada categoria. É importante até salientar, amigos e queridos participantes, que é importante que todos os códigos ou categorias de análise tenham sua descrição. Isto facilita imenso na hora de definir a codificação destas categorias, tá? Então, vamos supor que nesse trecho não temos condições de analisar minuciosamente a entrevista do Carlos Pimenta, mas vamos supor que esta fala daqui até o ponto final, esta fala, ele está justamente abordando a questão da economia. Da economia. E nós, então, podemos chegar aqui, selecionamos e verificamos aqui que
por incrível que pareça, tá vendo? Essa categoria não tem nenhuma descrição, é um erro, não pode ser causado pelo utilizador do WebQDA. Eu seleciono, então, a categoria Economia e clico em quê? Codificar. Quando eu clicar em codificar, esta frase, ou este texto, ou esta ideia aglutinada vai justamente compor a categoria Economia. Então, vamos lá clicar e ela já ficou em amarelo. E aqui, quando você coloca o cursor em cima, você já verifica que tanto está na categoria Energia, como está na categoria Economia. Você permanece ou retira. Isso é colocado uma outra questão que serve de muita polêmica entre os investigadores, não é, da área da análise qualitativa, que como muitos utilizam e devem conhecer a Lawrence Bardan, ela diz que as categorias devem ser autoexcludentes. São questões que muitas vezes têm que ser definidas pelo investigador, porque já temos uma outra investigadora da década de 90, mas que tem seus seguidores até hoje, que é a Renata Teste, em que ela diz que, como o tema é bastante subjetivo, como análise qualitativa para a compreensão de um fenômeno precisa ser exaustivo, não deveríamos fazer com que as categorias sejam autoexcludentes. São estudos que podem ser desenvolvidos por cada um de vós para uma definição clara de como se deve, teoricamente, fazer a codificação das categorias. Deixo aqui esse repto para que vocês possam pesquisar e estudar mais um bocadinho sobre isso, tá bem? Pronto, esta é a forma de codificar o texto. E como é que faz, Daisy, relativamente a vídeo e áudio? Então, nós podemos, então, por exemplo, aqui, vou voltar um instantinho, porque eu penso que é nos fóruns, é nos relatórios. Sim, nós temos aqui, por exemplo, uma foto. Eu irei abrir para mostrar também como se faz a codificação. Vocês podem ver que nós temos aqui uma imagem, não é? Nós temos a imagem de um professor, e vocês podem verificar que existem já uns quadradinhos aqui, já no meio da imagem, que já demonstra que foi feita uma codificação. Mas como é que é feito, Daisy? Então, vocês, para terem uma ideia, vamos supor que nós iremos, então, tentar compreender a imagem deste garoto ao olhar para as antenas eólicas, não é? Então, nós queremos, então, tentar analisar, é um exemplo, uma suposição, a surpresa ou a curiosidade desta criança. Nós podemos, então, aqui ao editar, não é? Nós podemos aqui fazer o editar. Então, nós queremos, então, fazer com que vamos tentar compreender ou analisar, dependendo da investigação, não é? A percepção desta criança ao olhar para as antenas, né? Para as hélices. Então, nós podemos, então, fazer como? Nós podemos, então, segura o cursor e, ao soltar, você verifica que aqui embaixo, não é? Logo em seguida, é aberto uma caixa de texto, onde o investigador poderá, então, descrever, isso é importante, fazer uma descrição da ideia expressada por este garoto acerca das antenas eólicas. Então, isso é uma forma que os nossos investigadores poderão fazer quando é o caso de fazer análise de imagens, de fotos. Então, nós podemos fazer uma descrição, não é, da fisionomia do garoto acerca das antenas eólicas. Tá? Então, é uma descrição, eu estou sendo bastante redutora, mas, no entanto, fica fácil para que vocês possam compreender, tá bem? Pronto, eu penso que já assim pode ser feito também com áudio e vídeo, e nós podemos voltar aqui para mostrar também rapidamente, porque eu já estou bem passada da hora, peço imensas desculpas. Nós temos aqui
Nós temos aqui um som, ou seja, um áudio de uma entrevista de Jô Soares, penso que alguns devem conhecer, e, no entanto, nós gostaríamos muito de escutar e fazer uma análise, como se for o caso, e de áudios que vocês possam ter feito na recolha dos vossos dados. Então, nós temos aqui a opção, né, desculpa o áudio, alto, né, e nós podemos, então, aproveitar para editar logo. Então, nós temos início de gravação e fim de gravação. Então, caso eu queira realmente fazer pequenos segmentos para fazer a descrição das entrevistas ou do vídeo ou do áudio, nesse caso, vocês podem ir fazendo início e fim das gravações e como no caso da imagem aparece uma caixa de texto onde vocês poderão fazer a descrição ou transcrição de todas as informações expressas no áudio ou no vídeo, tá? E da imagem também descrita por vocês. Tá? Penso que aqui já devo ter descrito as principais funcionalidades do WebQDA e eu lamento muito ter passado do tempo. Eu penso que fui muito descritiva acerca de todas as possíveis e interessantes funcionalidades do WebQDA e eu gostaria então de deixar alguns minutinhos para as vossas dúvidas, tá? Deixa eu aqui. Não sei quantos de vós gostariam então de partilhar comigo algumas questões. Eu não fui exaustiva, tá bem? Porque é apenas uma apresentação das funcionalidades do WebQDA. No entanto, nós temos a possibilidade de, durante uma formação de 4 a 8 horas, descrever mais minuciosamente a utilização dessas funcionalidades do WebQDA. Agradeço imenso a vossa atenção, peço também muitas desculpas pelo ultrapassar das horas, mas eu tentei ser o mais clara possível acerca da utilização do nosso software. Muito obrigada pela atenção. Agora estou disponível para algumas perguntas que queiram colocar. Sim, podemos disponibilizar a apresentação. Outra informação importante que agora vocês me fizeram lembrar, nós temos um breve manual do WebQDA disponível. Nós temos isso, então logo vocês abram um projeto, lá no canto direito há uma interrogação onde está disponível o manual do WebQDA. Eu não expliquei todas minuciosamente as funcionalidades, tá bem? Só dei mesmo a conhecer as potencialidades do WebQDA no âmbito de investigação de estudo qualitativo. Mas a partir do momento que vocês puderem, não é, aceder ao nosso programa, que tem alguns dias de utilização gratuita, vocês poderão também se debruçar um bocadinho mais, utilizando também o nosso manual, não é? Mas que estaremos também disponíveis para qualquer dúvida e acrescentar qualquer informação adicional, tá? Tem perguntas que a Sônia poderia também responder acerca das gravações, se não me engano. Sim, Daisy. Nós vamos. Sim, vamos dar continuidade a outros webinars e poderão com certeza participar. Não há limite de participação nos webinários que nós iremos ainda Só para realizar. responder à pergunta da Ana Rodrigues, depois de terminar o período da licença, Ana, tem acesso aos projetos em modo de visualização e para continuar a trabalhar nos projetos deve renovar a licença pelo período que lhe for mais conveniente. Tá? Essa é uma informação importante. Ou seja, vocês nunca perdem os dados que foram Exatamente. inseridos no WebQDA, não é, Sônia?
Eles apenas ficam, finalizando o prazo de licença, eles não ficam editáveis, mas ficam guardados e ficam mantidos lá sem perda nenhuma, tá? E a partir do momento que reativa a licença, poderá continuar a fazer a edição dos seus dados. Eu queria chamar a atenção só para duas questões que foram colocadas, uma pela Narina e outra pela Isabel Angélica. Pois não. Em relação à questão da Narina, qual a possibilidade de criar descritores não classificáveis? Descritores não classificáveis? Não sei se a Narina quer... Mas quando ela diz não classificados quer dizer acerca dos atributos dos participantes, é isso? Ou seja, não colocar idade, sexo, nacionalidade, profissão, é isso? Acho que a Narina vai esclarecer melhor a questão. Por favor, Marina. A Nerina, por favor, reforce se a minha compreensão é essa acerca da sua dúvida. Enquanto isso, eu vou tentar ir falando, tá bem? Como nós dissemos, nós destinamos 2 grandes blocos acerca dos dados. Nós temos os descritores e as classificações, que são especificamente utilizados para descrever... isto é de codificar fragmentos de texto em descritores. Sim, porque nos descritores, nós, como eu expliquei, ele é destinado especificamente para pequenos trechos de participantes, de vários participantes no mesmo documento, tá bem? Então, em função disso, nós sugerimos que sejam usados nos descritores. E os descritores, como as classificações, eles são realmente destinados exclusivamente para descrever o perfil e as características dos participantes, tá? No entanto, as classificações é destinada para documentos únicos de uma única pessoa. Por isso que, ao selecionarmos os dados da pessoa, nós só poderemos associar um atributo para aquela única pessoa, não é? Ou seja, eu coloquei na classificação o atributo sexo. Eu não poderia utilizar num documento de atributos descritores, porque esse documento vai se referir especificamente a alguém do sexo feminino ou masculino. Se fosse utilizado esse documento em descritores, não seria possível, porque este documento, nos descritores, teriam várias participações, vários contributos de vários participantes. E por isso não poderia ser destinado esse documento para o sexo feminino ou masculino. Eu tento ser assim, não sei se foi muito clara. Por isso que as classificações é destinada para documentos únicos sobre uma única pessoa. Porque nele nós podemos definir a profissão daquela pessoa que está falando naquele documento. Aquele documento é do Paulo, então o Paulo que está associado a este documento ou é do sexo feminino ou masculino. No caso é masculino. A profissão dele eu faço e associo a médico. Se esse documento tivesse com a fala da Maria, do Paulo, da Patrícia, eu não poderia associar esse documento a esses atributos únicos que correspondem a uma pessoa. A pergunta da Isabel Angélica, nos áudios... eu não consigo ver, mas poderá repetir para mim, amiga? Os trechos que interessam é feita na descrição. Nos áudios, a transcrição dos trechos que interessam é feita na descrição. Sim, dos segmentos. O que é que tem o trecho dos segmentos? Tá bem. É que está muito baixinho também, Sônia. Penso que já consegues visualizar no chat. Como faço a transcrição dos áudios? É muito simples. Quando você clica para iniciar o áudio, lembra que tem aquele início e fim. Quando o áudio começa, você clica em iniciar. Então, logo você consiga ter a possibilidade de descrever a fala ou transcrever a fala, você coloca fim da gravação. Então, aparece a caixa de texto acerca daquele pequeno segmento.
E nessa caixa de texto você irá ou descrever, não é? Já dando uma possível interpretação do que o entrevistado quis dizer, ou faz uma transcrição literal. Mas pode acontecer do segmento ter ficado muito grande, alongado, e você não foi capaz de conseguir, não é, fazer a descrição. Então você pode retornar clicando no play daquele vídeo e aquele único segmento será então novamente iniciado e você poderá repetir quantas vezes for necessário até terminar de fazer a transcrição ipsis verbis da fala do entrevistado. Não sei se tem mais alguma pergunta. Tínhamos uma utilizadora Tem também sido a clara? perguntar onde estava o manual. O manual está disponível no ícone que se encontra no canto superior direito, que é um ponto de interrogação, e a partir daí conseguem aceder ao manual. Isso. É. Ou seja, é preciso você abrir um projeto, não é? Aceder à plataforma, você acessa, você cria um novo projeto. A partir do momento que você abre o seu projeto, no canto direito, não é, da tela, do seu ecrã, você vai encontrar ao lado de uma carinha, que é onde está o seu perfil, uma interrogação. E lá estará disponível o manual do WebQDA. Entretanto, se tiverem alguma dúvida, podem contactar-nos, quer através do e-mail, quer do telefone, de todas as plataformas que temos para contacto estão disponíveis para as dúvidas que possam surgir. Isso mesmo. Estaremos disponíveis, tanto eu, não é, como os outros participantes e formadores do WebQDA, bem como também a Sônia, que é o nosso apoio, tanto poderá responder acerca de algumas dúvidas técnicas, como também informações adicionais acerca das licenças e dos pacotes promocionais das pessoas que participam do nosso webinar, onde ela poderá também já enviar um e-mail com as informações dos pacotes promocionais, tá? Daqueles que tiverem interesse, que com certeza creio que terão, de utilizar o nosso WebQDA. Sim, só para responder à Isabel, se adquirir a licença pode utilizar o software e editar os seus projetos à vontade sem restrição de funções. A única situação em que poderá haver restrições é se for convidada de um investigador para consultar um projeto desse investigador e aí apenas pode consultar como convidada. Mas se adquirir uma licença pode trabalhar nos seus projetos sem restrição de funções. Isso, muito bem. Não sei se há mais algumas perguntas, Sônia. Você está tendo acesso, penso que melhor visualização, alguns já se despediram, não é? Eu agradeço mais uma vez a vossa participação e estamos disponíveis para qualquer informação adicional que queiram e que possam então utilizar, não é, o período do WebQDA para que vocês possam conhecer e também adquirir as licenças para as Nós vossas vamos enviar um investigações. e-mail de follow-up desta sessão e com alguma informação adicional, mas penso que se surgirem dúvidas adicionais, estarão também à vontade para nos contactarem a qualquer altura. Sim, força, Fernando. Sim, pode utilizar a licença em qualquer plataforma. O software é web-based, o que significa que não tem a restrição de utilizar apenas num dispositivo ou numa plataforma, seja em desktop ou em mobile, pode utilizar em qualquer dispositivo. Uhum. Se não houver mais questões, então se calhar despedimos e agradecemos a todos a participação, não é, David? Isso mesmo. Muito obrigada a todos e até uma próxima Obrigada, David. oportunidade. Obrigada, Obrigada a Sônia, pelo todos e seu até uma próxima apoio. oportunidade. Isso. Um abraço a todos e uma boa noite.